Santos do dia 11 de abril. Santo Stanislau Cutica e Beata Helena. Santo Stanislau Cutica, bispo e Marte. O rei Boleslau II da Polônia, no período de 1058 a 1079, é lembrado nas páginas da história pelos empreendimentos militares vitoriosos que consolidaram o jovem Estado, alargando-lhe os limites à custa da Rússia, pela valorização das terras por ele promovida com nova organização fundiária e pelas reformas políticas e econômicas. Deste rei, porém, o primeiro historiador polonês, Vicente Kadlubek, lembra também as graves injustiças e o comportamento imoral na vida particular. Mas em seu caminho, Boleslau encontra o severo repreensor. Qual João Batista em relação a Herodes, o destemido bispo de Cracóvia, Stanislau, levantou sua voz admoestando o onipotente soberano sobre seu dever de respeitar os direitos alheios. Stanislau nasceu em 1030 na diocese de Cracóvia, filho de pais pobres. Concluindo os primeiros estudos com os beneditinos de Cracóvia, aperfeiçoou-os na Bélgica, na célebre escola de Liege. Voltando à sua pátria, distinguiu-se pelo zelo pastoral e pelas benéficas iniciativas realizadas com caridade e inteligência. Morto o bispo de Cracóvia, o Papa Alexandre II nomeou-o para o alto cargo. A sua designação foi, além do povo e do clero, acalentada pelo próprio Boleslau II, que nos primeiros anos consentiu na obra de evangelização em toda a região e na formação do clero local, secular, que devia ocupar progressivamente o lugar dos monges beneditinos na administração da Igreja polonesa. A boa harmonia entre o bispo e o soberano durou até que o corajoso Stanislau teve de antepor seus deveres pastorais à tolerância para com as faltas do amigo, pois a reprovável conduta do soberano corria o risco de alimentar os maus costumes dos súditos. As crônicas do tempo contam, de fato, que o rei, apaixonado por uma bela matrona, Cristina, esposa de Mieczyslau, sem demora mandou raptá-la com grave escândalo para todo o país. Ameaçada e depois efetivada a excomunhão do soberano, este não mais conteve o seu furor, fazendo trucidar Stanislau em Cracóvia, na igreja de São Miguel, durante a celebração da missa. O ignóbil assassino na catedral parece ter sido perpetuado pelas mãos do próprio soberano, depois que os guardas tiveram de se retirar, porque eram impedidos por força misteriosa. Venerado pelos poloneses desde o dia do seu martírio, Santo Stanislau foi canonizado a 17 de agosto de 1253, na Basílica de São Francisco de Assis, e desde então o seu culto é muito difundido na Europa e na América. Santo Stanislau, rogai por nós. Amém. Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. Helena Guerra nasceu em Lucca, Itália, no dia 23 de junho de 1835. Viveu e cresceu em um clima familiar profundamente religioso. Durante uma longa enfermidade, se dedica à meditação da Palavra de Deus e ao estudo dos padres da Igreja, o que determina seu orientamento da vida interior e de seu apostolado, primeiro na Associação das Amigas Espirituais idealizada por ela mesma para promover entre as jovens a amizade em seu sentido cristão, e depois nas Filhas de Maria. Em abril de 1870, Helena participa de uma peregrinação pascual em Roma, juntamente com seu pai Antônio. Entre outros momentos marcantes, a visita às catacumbas dos mártires confirmam nela o desejo pela vida consagrada. Em 24 de abril, assiste na Basílica de São Pedro a terceira sessão conciliar do Vaticano I.
na qual vinha aprovada a Constituição Theophilus sobre a fé. A visita ao Papa Pio IX a comove de tal maneira que depois de algumas semanas, já em Lucca, no dia 23 de junho, faz oferta de toda a sua vida pelo Papa. No ano de 1871, depois de uma grande noite escura, seguida de graças místicas particulares, Helena, com um grupo de amigas espirituais e filhas de Maria, dá início a uma nova experiência de vida religiosa comunitária, que em 1882 culminará na fundação da Congregação das Irmãs de Santa Zita, dedicada à educação cultural e religiosa da juventude. É neste período que Santa Gemma Galgani se tornará sua aluna predileta. Em 1886, Helena sente o primeiro apelo interior a trabalhar de alguma forma para divulgar a devoção ao Espírito Santo na Igreja. Para isto, escreve secretamente muitas vezes ao Papa Leão XIII, exortando-o a convidar os cristãos modernos a redescobrirem a vida segundo o Espírito, e o Papa, amavelmente solicitado pela mística Lucchesi, dirige a toda a Igreja alguns documentos que são como uma introdução à vida segundo o Espírito e que podem ser considerados também como o início do retorno ao Espírito Santo dos tempos atuais. A breve provida Martis Charitatis, de 1895. A encíclica Divino Illud Munus, em 1897. E a carta aos bispos Ad Fovendum in Christiano Populo, de 1902. Em outubro de 1897, Helena é recebida em audiência por Leão XIII, que a encoraja a prosseguir o apostolado pela causa do Espírito Santo e autoriza também a sua congregação a mudar de nome para melhor qualificar o carisma próprio na Igreja, Oblatas do Espírito Santo. Para Helena, a exortação do Papa é uma ordem e se dedica ainda com maior empenho à causa do Espírito Santo, aprofundando assim para si e para os outros o verdadeiro sentido do retorno ao Espírito Santo. Será este o mandato da sua congregação ao mundo. Helena, em suas meditações com a palavra de Deus, é profundamente impressionada e comovida por tudo o que acontece no cenáculo histórico da Igreja Nascente. Ali Jesus se oferece como vítima a Deus para a salvação dos homens. Ali institui o sacramento de amor, a Eucaristia. Ali aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. E ali, enfim, manda de junto do Pai o Espírito Santo sobre a Igreja Nascente. A Igreja é descrição a realizar os mistérios do cenáculo, mistérios permanentes e, portanto, o mistério pascual. A Igreja é, por isto, o prolongamento do cenáculo e, analogamente, é ela mesma como um cenáculo espiritual permanente. É neste cenáculo do mistério pascual no qual o Senhor ressuscitado reúne a comunidade sacerdotal real e profética, que também nós, e cada fiel em particular, fomos inseridos pelo Espírito mediante o batismo e a crisma, e capacitados a participar da Eucaristia, que é uma assembleia de confirmados, e portanto semelhante à primeira comunidade do cenáculo depois da descida do Espírito Santo. É nesta perspectiva que Helena Guerra concebe e inicia o cenáculo universal como movimento de oração ao Espírito Santo. Helena morreu no dia 11 de abril de 1914, sábado santo, com um grande desejo no coração de ver os cristãos modernos tomando consciência da presença e da ação do Espírito Santo em suas vidas, condição indispensável para um verdadeiro renovamento da face da terra. Elevada à honra dos altares em 26 de abril de 1959, justamente o Papa definiu apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos.
Assim como Santa Maria Madalena foi apóstola da ressurreição e Santa Maria Margarida Alacoque, a apóstola do Sagrado Coração. O carisma profético de Helena é ainda atual, visto que a única necessidade da Igreja e do mundo é a renovação contínua de um perene e novo Pentecostes, por fim renove a face da terra. Que por fim renove a face da terra. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Amém.